Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Aldenise da Silva Ladislau, ou só Denise, que é mais fácil, né? Eu tô aqui iniciando junto com vocês esse novo projeto em que eu vou fazer algumas resoluções das questões de história que caíram no Enem desde os anos 2009 até a última edição do ano passado, do ano 2023. E como vocês votaram lá na enquete do meu Instagram, prof.aldenislaslau, vocês votaram no tema da Guerra Fria, então eu inicio as questões do Enem com o tema da Guerra Fria. A gente vai ver como que a Guerra Fria ela costuma aparecer no Enem. Ela não é um tema tão recorrentes se a gente for comparar a Guerra Fria com outros temas, como, por exemplo, o período de Getúlio Vargas, o período da ditadura civil empresarial militar no Brasil, né? Por exemplo, o período da Primeira República ou até dos governos de Dom Pedro I, Dom Pedro II, a Guerra Fria ela cai menos que esses outros assuntos, mas ela é presente. E ano passado, por exemplo, nessa última edição de 2023, ela esteve presente, tá? Então a gente vai passear por essas questões do Enem. Eu encontrei 4 ou 5 questões sobre Guerra Fria nesse período de 2009 a 2023. A gente vai ver como que ela cai, o que cai, tá? Mas antes, deixa eu me apresentar para vocês. Quem é essa voz que vos fala, né? Então, aqui tem uma pequena imagem minha da professora Denise da Silva Ladislau. Eu sou fascinada em ler os periódicos do século XIX. Eu trabalho estudando a presença das mulheres nos jornais do século XIX. Eu sou professora do ensino básico, né? Dou aula para os alunos do sexto ao nono ano do ensino básico aqui em João Pessoa, Bahia, no estado da Paraíba. Eu sou formada em História pela Universidade da Federal da Paraíba. Me formei em 2020, no ano da pandemia. E em 2021 eu entrei no mestrado, me tornei mestre em 2022 pelo programa de pós-graduação de História também da Universidade Federal da Paraíba. E atualmente, além de ser professora da rede de ensino básico aqui na Paraíba, eu sou pesquisadora. Eu faço parte de um grupo junto com outras professoras que a gente está tentando entender a presença das mulheres docentes nos impressos oitocentistas, tá? Minhas áreas de interesse na pesquisa e também no ensino é a história das mulheres na imprensa, a história dessas mulheres também na educação e o ensino de história, porque eu também trabalho pensando no ensino de história, tento criar alguns recursos didáticos também, né? E escrever sobre eles, sobre o uso deles. Esse é meu Instagram, profa.aldenislaslau, e meu e-mail, denise.silva2015@hotmail.com. Estou disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode me enviar mensagem, me seguir, ok? Então, nosso primeiro assunto que vocês votaram lá no meu Instagram, eu perguntei qual tema que vocês queriam, vocês escolheram Guerra Fria. Guerra Fria, né? Quando a gente pensa Guerra Fria, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? É sobre o período em que perdurou aí o que a gente vai chamar de Guerra Fria. E eu coloquei o início dela como um marco aqui, o ano de 1945. O que acontece em 1945? A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial. Tá? A Europa ela estava em uma guerra, a Segunda Guerra Mundial, e a gente tem, por exemplo, Hitler sendo abatido pelas forças estadunidenses, principalmente, e cometendo suicídio, né, em 1945, e a Europa ela está arrasada no fim da Segunda Guerra Mundial. Os países europeus eles estão sem dinheiro, gastaram muito dinheiro na guerra, cidades destruídas, muitas pessoas mortas,
A gente viveu um verdadeiro genocídio, uma limpeza, entre muitas aspas, né? Uma limpeza étnica propagada por Hitler. Então, uma coisa devastadora, horrível. E a Europa estava assim, estava vivendo um caos, estava destruída, tá? E sem forças para fazer nenhum outro tipo de ataque militar, né? Os países eles não queriam mais guerra. Eles estavam cansados, as pessoas estavam cansadas de guerra, estavam arrasadas economicamente, estruturalmente, socialmente, enfim, todos os campos. E a gente tem então o início da Guerra Fria, né? Por quê? O que a gente pensa quando a gente fala a palavra guerra? Em bomba, em sangue, pessoas morrendo. Mas a Guerra Fria, ela não tem esse quente da bomba, né? Essa explosão, esse sangue, não. Ela foi fria porque, ó, não houve bombardeio, não houve um contato sanguinário direto. Esse conflito foi um conflito permanente entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foram as principais potências que tentaram reerguer, né, tentaram ajudar esses países que estavam destruídos com a guerra, principalmente a Alemanha. E cada um ao seu modo tentou ali expandir, né, expandir aí o seu território, a sua influência, tá? Os Estados Unidos levando aí o seu ideário do capitalismo e a União Soviética como ideário do socialismo. Então, cada um defendia uma ideologia diferente, tá? E esses dois tentando inventar um confronto militar direto, né? Temendo aí o uso de armas nucleares que levassem à destruição dos seus próprios territórios, das suas próprias terras, territórios, mas também do mundo inteiro. Esse ataque, então, ele não se deu diretamente, um confronto militar direto, mas com a utilização de outro tipo de arma, né? Uma arma permeada aí pelos simbolismos, por ideologias, tá? Por meio da propaganda, da espionagem e das influências que esses dois países tentavam cultivar nessa Europa destruída. Por que eu coloquei aqui o fim da Guerra Fria como sendo o marco aí de 1991? Porque, veja, a União Soviética, a União, né? Quem fazia parte dessa União Soviética? Era a união entre alguns países que acabaram se dividindo com o enfraquecimento da União Soviética em 1991, tá? E esses países se dividem, então a gente tem um desmembramento, essa União Soviética ela vai se dividir, esses países vão sair dessa união. E aí, com o fim da União Soviética, nós vemos aí o crescimento ainda maior dos Estados Unidos como uma grande potência mundial, né? Entre esse período aqui, ele vai dividir esse lugar com a União Soviética, mas em 1991 os Estados Unidos, ele, entre aspas, ele sai como grande vencedor, fica ainda mais forte militarmente, economicamente. A União Soviética ela é desmembrada e aí a gente tem então o fim dessa Guerra Fria. A União Soviética ela não consegue mais competir contra a grande potência Estados Unidos, não como ela vinha competindo desde 1945, e aí a gente tem esse marco aí do fim da Guerra Fria, ok? É importante a gente destacar também como início da Guerra Fria o grande marco inicial que nós historiadores colocamos para o início da Guerra Fria, ele acontece um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, o líder britânico, né, o primeiro-ministro Winston Churchill,
tá errado aqui o primeiro nome, tá? Winston Churchill, fez um discurso que é considerado o marco inicial da Guerra Fria. O que o primeiro-ministro da Inglaterra, ministro da falecida rainha Elizabeth II, né, falou? Ele disse o seguinte: ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua Organização Internacional Comunista pretendem fazer no futuro imediato, ou quais são os limites, se é que usar, para as suas tendências expansionistas. De Sete no Mar Báltico a Trieste no Mar Adriático, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Então, esse é o discurso de Churchill, tá? Que ele faz em 1946. E esse discurso, ele marca aí o início, né, de um líder, primeiro-ministro da Inglaterra, falando, olha, a União Soviética está expandindo a sua influência por esses países que estão aqui entre o Mar Báltico e o Mar Adriático. Tem muitos países aí apoiando a União Soviética. A gente precisa combater esse expansionismo e esse expansionismo de uma nação que é comunista, tá? Que a Inglaterra ela apoiava aí o capitalismo, a ideologia capitalista liderada aí pelos Estados Unidos. E o Truman, quando ele ouviu esse discurso do Churchill, ele decide apoiá-lo, tá? E ele é o presidente dos Estados Unidos, o Truman. E ele decide apoiar esse fim do expansionismo da União Soviética, né? Combater, portanto, o comunismo que a União Soviética pregava. E esse combate, esse período em que o Truman vai ser o presidente dos Estados Unidos, esse combate ele vai ter um nome, vai se chamar Doutrina Truman, né? O que é a Doutrina Truman? É o combate ao comunismo, é o combate a essa expansão da União Soviética. É muito importante, preste atenção aqui que isso é muito importante. Quando a gente fala de Guerra Fria, nós vamos sempre estar em contato com três conceitos importantes na história desse período, que é o capitalismo, o comunismo e o socialismo. E o que é capitalismo? A grosso modo, gente, capitalismo, ele visa o lucro. E visar o lucro significa que, por exemplo, se você trabalha, então você vai ter algum dinheiro. Se você não trabalha, se você não consegue emprego, você não tem nenhum bem material. Porque só tem bem material se você tiver capital, você tiver dinheiro, tá? E quem mais consegue acumular dinheiro, capital, mais vai conseguir o quê? Obter lucro. Então, o capitalismo, ele dá margem para que as pessoas consigam lucrar, mas essas pessoas que lucram vai ser uma escala muito reduzida de pessoas. Então, o que vai acontecer no capitalismo? Poucas pessoas com muito dinheiro e muitas pessoas com pouco dinheiro, tá? Então, a gente vai haver aí uma desigualdade social, econômica e social muito grande, tá? Em que alguns têm e outros não têm. O comunismo, ele pregava, ele era antagônico, ele pregava o contrário, ele pregava, não, né? É errado alguns terem e outros não terem. O mundo é de todos, então a gente precisa dividir o nosso bem adquirido por meio do trabalho, tá? É preciso haver uma divisão desse lucro, né? E o socialismo, ele também prega essa divisão do lucro, só que o comunismo, ele é ainda mais radical do que o socialismo, tá? Na sua prática, o comunismo é mais radical, mas eles pregam aí uma divisão desse lucro. O capitalismo não, ele prega o lucro acima de tudo e qualquer coisa. Se eu preciso desmatar uma floresta para poder lucrar em cima daquela madeira, então vou destruir, porque o que importa no capitalismo é o lucro, tá? Não é o bem-estar social das pessoas, ao contrário do comunismo e socialismo, que tem essa ideologia, né? Só que na prática, muitas vezes isso foi dado de forma violenta, que é um erro, né? Então há essa
entre aspas, esse antagonismo dentro do próprio comunismo e na prática comunista e na prática socialista, mas conceitualmente, a grosso modo, é isso, tá? Capitalismo visa o lucro acima de tudo, comunismo e socialismo tenta aí uma divisão desse lucro para que não haja aí tanta desigualdade social no mundo. E o capitalismo ele vai ser liderado pelos Estados Unidos e comunismo, socialismo pela União Soviética, tá? Então essas são as duas principais doutrinas pregadas aí durante a Guerra Fria, combatidas e que estão em disputas aí nesse período. Então, quando o Winston Churchill fala de cortina de ferro entre o Mar Báltico, olha o Mar Báltico aqui e o Mar Adriático, então ele fala que aqui é como se fosse uma linha imaginária, né, de ferro, dividindo a União Soviética, né, a Europa Oriental e aqui a Europa Ocidental. O que está em rosinha está apoiando a União Soviética. Então, a Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, por exemplo, apoia a União Soviética. Aqui, ó, o lado da Alemanha Oriental, a Alemanha foi dividida, né? Apoia a União Soviética. Os países em verde apoiam os Estados Unidos, a Europa Ocidental. A Europa Ocidental capitalista, França, Itália, Espanha, Portugal, Reino Unido, Dinamarca, a Alemanha Ocidental, apoiando aqui os Estados Unidos capitalista. Então, os capitalistas aqui em verde e os socialistas aqui em rosa, tá? Em 1949, os Estados Unidos vão criar uma organização militar chamada OTAN para combater, né, algum ataque que houvesse aqui dos países socialistas da União Soviética. Como a gente está falando em Guerra Fria, esses ataques não aconteciam diretamente, né? Havia o temor, eles, olha, a gente vai atacar, vamos soltar uma bomba nuclear, mas não, nada acontecia. Mas, embora não acontecesse, esses dois blocos aqui, eles estavam super preparados para receberem, tá? Então, havia a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha aí o envolvimento de todos os países que estavam aqui em verde, tá? Os Estados Unidos, Canadá e países da Europa Ocidental. E aqui, em 1955, quase 6 anos depois, né? 6 anos depois, a União Soviética cria, em resposta à OTAN, uma organização militar chamada Pacto de Varsóvia, para defender militarmente esses países que estão aqui em rosa, tá? Mas defender de um ataque que não foi direto, tá? É o que a gente chama de paz armada. Você tem polícias ali para se defender, mas não para atacar. É uma paz armada, é para causar temor, tá? Então você tem paz porque você teme em atacar. Então você só fica ali na defensiva. Então, muitas vezes a paz ela é gerada pelo medo, né? Pelo medo do ataque, é isso. É por isso que a gente chama essa questão aí de paz armada, tá? Corrida espacial, houve uma curiosidade muito interessante desse período de Guerra Fria, que enquanto os Estados Unidos ele criavam uma coisa, a União Soviética tentava copiar. Enquanto a União Soviética criava uma coisa, os Estados Unidos também tentavam copiar. E uma dessas coisas que eles se copiaram muito foi na corrida no que a gente chamou de corrida espacial. Em 1957, a União Soviética é pioneira ao lançar o Sputnik 1 e 2 ao espaço, com uma cadela dentro, uma cadela chamada de Laika. E em 1961, eles vão lançar um animal, vão colocar um homem, Yuri Gagarin, para ir lá para o espaço. Os Estados Unidos viu aquilo, viu que as pessoas, olha, então a propaganda da União Soviética tá dando certo, porque eles estão conseguindo mostrar ao mundo que eles são uma potência econômica, tem dinheiro para levar o homem para o espaço
E tá mostrando aí que é uma superpotência, tá? Não só econômica, mas também científica. E os Estados Unidos falam, não, mas a gente também é. 8 anos depois, eles criam a nave Apollo 11 e colocam o astronauta Neil Armstrong para ser o primeiro homem a pisar na Lua. E ao pisar na Lua, Armstrong finca ali uma bandeira dos Estados Unidos marcando o território, mostrando ao mundo, inclusive isso foi televisionado, tá? Mostrando ao mundo esses Estados Unidos que é uma superpotência, falando a gente conseguiu, tá? Conseguimos aqui a primeira pessoa a pisar na Lua. Então, gente, a gente começa agora as nossas questões. Então, como que a Guerra Fria, como que esse conteúdo que a gente aprendeu agora caiu no Enem? Eu trouxe aqui a nossa primeira questão 4 do Enem 2012, tá? Ela é interessante porque além do texto e da pergunta, ela vai trazer uma imagem e a gente vai ter que associar o texto a essa imagem, tá? É importante quando vocês forem fazer a resolução das perguntas, questões do Enem, vocês irem marcando com a canetinha de vocês as palavras, as frases mais importantes aí no texto, né? Aquelas frases, palavras-chave que ajudam a gente a entender, a, a entender, a conseguir melhor, a chegar perto aí da resposta, né? Então vamos ler. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no Führer, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. A capa da primeira edição norte-americana da revista Capitão América demonstra uma associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra. Então vamos lá. Então a gente já lemos o texto, né? Então fala aqui de um gibi que tem como destaque a figura do Capitão América. E esse capitão está combatendo a tirania aplicando um sopapo no Führer. Quem é esse Führer? Isso mesmo. É o Hitler, né? Hitler que vai cometer suicídio no fim da Segunda Guerra Mundial em 1945. Então a gente está falando dos antecedentes da Guerra Fria, tá? Então foi muito comum, embora eu tenha colocado, né, esse antecedente da Guerra Fria, eu coloquei aqui no assunto de Guerra Fria, porque foi muito comum durante o período de Guerra Fria os autores de HQ se inspirarem no que estava acontecendo ali, na década de 1960, por exemplo, que é quando a gente vê muito a criação de HQs. Então, esses autores se inspiram na Guerra Fria para criar personagens que estão lutando aí contra esses regimes totalitários, essas tiranias, lutando contra o comunismo, socialismo, né? Aqui a gente tem um herói americano, né? Destacado aqui na figura do Capitão América, que se veste com as cores dos Estados Unidos, tá? E ele é o herói, é ele que combate o comunismo, combate o socialismo, combate essas figuras totalitárias, tá? Então vamos lá. Como que a gente associa essa imagem à participação dos Estados Unidos na luta contra o quê? Alternativa A, a Tríplice Aliança, a Primeira Guerra Mundial? Não. Quando a gente fala em Hitler, eu não estou falando de Primeira Guerra Mundial. Não. Totalitarismo de Hitler, ele é marcado no período da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, letra B. Os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial. Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ele combate os regimes totalitários. A imagem está mostrando a figura que representa esse regime totalitário, que é o Hitler.
E os Estados Unidos combatendo esse regime totalitário. Então, sim, Hitler, Segunda Guerra Mundial. Letra C. O poder soviético durante a Guerra Fria. O Hitler, ele comete suicídio em 1945. A Guerra Fria, ela acontece a partir do fim da Guerra Fria, né? Países ali que ficam disputando esses territórios que estavam devastados com a guerra. Então, a gente não está falando de Guerra Fria, porque Hitler, ele não vive durante esse período. Então, tem nada a ver Guerra Fria aqui. Nesse caso aqui, da associação de Hitler, tá? O movimento comunista na Guerra do Vietnã. Não. Hitler e Guerra do Vietnã, não tem nada a ver. O terrorismo internacional após 11 de setembro de 2001. Não. Se Hitler não viveu na Guerra Fria, muito menos após a Guerra Fria, né? Então, não tem nada a ver com o 11 de setembro. Então, a gente vai ficar com a alternativa letra B como sendo a correta, porque a imagem ela faz essa associação, né, dos Estados Unidos combatendo aqui os regimes totalitários durante a Segunda Guerra Mundial. E é com o fim da Segunda Guerra Mundial que a gente tem o quê? O início da Guerra Fria, tá? Com os países, principalmente os Estados Unidos, tentando ali reconstruir esses países, a Europa devastada com a Segunda Guerra Mundial. Ok? Bem fácil essa, né? Então, nosso gabarito, a letra B de bola. Questão 52, Enem 2009. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu, então ele já mostra aqui na primeira frase, né, o período histórico de que a questão trata, que é o período de Guerra Fria, dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os blocos oriental. É importante destacar que na formação da OTAN esses estão presentes, além dos países do oeste europeu, os EUA e os Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Então, tá falando de Guerra Fria, né? Falou aqui da criação dos blocos militares, né? O OTAN, criado pelos Estados Unidos para se defender da União Soviética, que por sua vez criou o Pacto de Varsóvia para se defender dos Estados Unidos, tá? A questão traz também a questão dos modelos capitalistas liderados pelos Estados Unidos e modelo socialista liderado pela União Soviética. E o comando da questão está pedindo o seguinte: essa divisão europeia ficou conhecida como? Então, aqui está falando de uma divisão. E qual o nome que se deu para essa divisão, né, entre os países que apoiavam a União Soviética e os países que apoiavam os Estados Unidos? Conferência de Estocolmo? Não, eu não estou. Conferência remete a uma reunião, estou falando de reunião. O texto está todo momento falando de uma divisão. Divisão. Todo tempo tem aqui, ó, divisão, tá? Pelo menos umas 4 vezes no texto cita a palavra divisão. Tá? Convenção. Convenção e conferência remete a reunião, não. União. Acabei de dizer, o texto está o tempo todo falando a palavra divisão. Divisão. Então, questão C não poderia estar mais errada. O texto está falando de uma divisão europeia e não de união. Muro de Berlim, por que não é? O Muro de Berlim foi dividido, ok. Mas é isso que a pergunta quer? A pergunta quer a nomenclatura da divisão do Muro de Berlim? Não, ela quer saber a nomenclatura da divisão europeia. Berlim foi uma cidade do país da Alemanha. A Europa é muito maior que a Alemanha. Tem muito mais outros países.
Então, a gente vai ficar com a alternativa letra A, né? Que é a cortina de ferro, uma expressão citada aí no discurso do Winston Churchill, em 1946, que para nós historiadores, o discurso dele, que ele fala dessa cortina de ferro, marca aí o início da Guerra Fria. Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro, tendo aí suas influências na Europa Oriental e Europa Ocidental. Gabarito, letra A de aprovado. Questão 72 do Enem da edição do ano passado, 2023. São dois textos, né? O segundo texto é um texto com imagem. E o primeiro texto diz o seguinte: por hora, apenas os mais abaixados poderão sonhar e viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global terá e poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios, e o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. É importante nas questões a gente ler, as referências. Olha só a referência desse título: Corrida Espacial. Corrida Espacial, lembra o que pra gente? Corrida espacial lá da Guerra Fria. Tá falando aqui de uma corrida espacial dos bilionários, né? Algo que acontece hoje, mas que nos remete também à corrida espacial que ocorreu aí durante o período de Guerra Fria. O segundo texto ele tem como título: Bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Nova era porque qual que é a antiga era? É a era lá dos astronautas, o Neil Armstrong da União Soviética, do Armstrong dos Estados Unidos e do Gagarin da União Soviética. E aqui a gente tem uma nova corrida espacial que é apoiada por bilionários, né? Tentando aí colonizar novos planetas. Então aqui a gente tem um planeta, um alienígena, meio sem entender o que está acontecendo, o indígena falando com ele, um foguete e um astronauta super feliz, né? E o comando da questão diz o seguinte: os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial que revelam, respectivamente. Quando houver essa palavra respectivamente, é que vai ser, por exemplo, uma palavra e depois outra palavra, tá? Então, quem a gente vê em primeiro plano aqui? É o astronauta. O astronauta tá com cara de dependência? Não. Ele tá sozinho aqui. Tá dependendo de ninguém. Tá sozinho. Tá com cara de angústia? Não, ele tá alegre. Tá com cara de pioneirismo? Pode até ser. Tá com cara de receio? Não, ele está alegre. Então a gente vai ficar aqui entre expectativa e pioneirismo. E o alienígena, junto aqui com o indígena no segundo plano, né? Já que é respectivamente. Nesse segundo plano, o alienígena tem a ver com progresso? Não. Com adaptação? Não. Com civilidade? Não. A gente tinha ficado entre a letra B e a letra D. Esse alienígena ele tá com cara de desconfiança ou de retrocesso? De desconfiança, tá? Olha aí o astronauta alegre falando: viemos em paz, e o indígena falando: olha, cuidado, acredite em mim, não confie nesse pessoal. Então tá até em negrito, né? Essa não confie, essa fala de desconfiança. Então a gente tem aqui a expectativa do astronauta alegre por chegar à nova Terra e a desconfiança desse indígena falando: olha, cuidado. E esses termos nova corrida espacial remetendo para a gente o quê? Ao período da corrida espacial lá da Guerra Fria. Portanto, o gabarito correto é a nossa letra B de bola.
Questão 58, Enem 2018. Os soviéticos tinham chegado a Cuba muito cedo na década de 1960. É sempre importante a gente ir grifando nomes de países ou de pessoas, números, tá? Datas, é importante. Esgueirando-se pela flecha aberta pela imediata hostilidade norte-americana em relação ao processo social revolucionário. Durante 3 décadas, os soviéticos mantiveram sua presença em Cuba, com bases e ajuda militar, mas, sobretudo, com apoio econômico que, como saberíamos anos mais tarde, mantinha o país à tona, embora nos deixasse em dívida com os irmãos soviéticos e depois com seus herdeiros russos, por cifras que chegavam a, olha só, 22 bilhões de dólares. Ou seja, o que era oferecido em nome da solidariedade socialista tinha um preço definido. Aí a gente tem a referência e ao comando da questão, né? O texto indica que durante a Guerra Fria, as relações internas em um mesmo bloco foram marcadas pelo a busca da neutralidade política. Não, o texto está falando aqui que Cuba era dependente da União Soviética. A União Soviética ela foi lá para Cuba em 1960 e desde lá foi um país que influenciou Cuba, principalmente na questão econômica, fazendo empréstimos a Cuba, né? Cuba que ficou com uma dívida de 22 bilhões de dólares. Ai, desculpa. Então, não é essa neutralidade política. Cuba, durante a Guerra Fria, ela estava ao lado da União Soviética, que era quem estava aí fazendo empréstimos econômicos para ela, tá? Então, não há neutralidade. Cuba era abertamente socialista. B. Estímulo à competição comercial. Não, a gente não está falando em uma competição entre Cuba e União Soviética. A gente está falando de uma aliança, tá? Então, não é competição comercial. Subordinação à potência hegemônica. O que é subordinação? Embora seja uma aliança, quem é que manda aqui? É a União Soviética, ela quem está emprestando dinheiro para Cuba. Então, Cuba ela fica subordinada a esse empréstimo da União Soviética. Então, sim, a gente está falando de uma subordinação. Elasticidade das fronteiras geográficas, a gente não está falando de fronteira de expandir território. A gente está falando de uma dependência de Cuba à União Soviética, principalmente por questões econômicas de uma dívida de mais de 22 bilhões de dólares. Letra E, compartilhamento de pesquisas científicas. A gente não falou de pesquisa científica, muito menos de compartilhamento, mas sim da letra C, né, nosso gabarito, de uma subordinação à potência hegemônica. Cuba sendo subordinada à União Soviética. Até hoje, Cuba enfrenta aí algumas retaliações por parte dos Estados Unidos, né, que segue aí a doutrina capitalista. Então, nosso gabarito. Letra C de cuscuz. Então, a gente chega aqui, né, a nossa última questão sobre Guerra Fria, questão 55 do Enem 2009, que diz o seguinte: o fim da Guerra Fria, então a gente está falando do final desse período, e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta: bom, com o desmembramento dos países que faziam parte da União Soviética em 1991, a gente imaginou, pronto, os países não estão mais em uma corrida se enfrentando, então o mundo vai ter agora sim poder respirar em paz, sem guerra. É isso que acontece? Não. Embora a gente já não tenha mais um conflito, ainda que não tenha sido direto, mas em forma de discurso de propaganda entre Estados Unidos e União Soviética, a gente vai ter os Estados Unidos aumentando a sua questão aí
de amor pela pátria, portanto, aumentando o nacionalismo. E a gente vai ter uma disputa étnica e um extremismo religioso. Por qual motivo? Por causa do terrorismo. Lembrem que em 2001, 11 de setembro de 2001, há ataques terroristas ao maior símbolo do capitalismo da América, que foram as Torres Gêmeas. E após esse ataque terrorista, os Estados Unidos colocam tropas no Iraque para caçar esses terroristas que fizeram isso com eles em território americano, tá? A gente também vai ter o aumento do tráfico de drogas, tá? Então, me parece que a mais correta é a letra A. Por que não é a letra B? O fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, acabei de falar que não. Os Estados Unidos sofrem um atentado terrorista e, com isso, ele aumenta a sua frota militar. Letra C. O desengajamento das grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passam a ser realizadas pelas organizações das Nações Unidas ONU, com maior envolvimento de países emergentes. Não. Os Estados Unidos, ele tem uma frota militar muito forte, ele intervém em outras regiões, tá? Letra D, a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, até já grifei aqui porque não existe esse tratado. Letra E, a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU no que concerne às ações militares. Não, os Estados Unidos ele não se submete à decisão de ninguém, nem mesmo à ONU, tá? Ele tem um poder de veto muito forte. Então, os Estados Unidos, se ele quer entrar em uma guerra, ele entra. Se ele quer sair, ele sai. Os Estados Unidos conseguem aí obter um grande apoio político, militar, econômico e, se for preciso, ele faz o que for preciso. Tá? Então, os Estados Unidos não se submetem, não. Então, por isso a letra E está errada e o nosso gabarito é a letra A. A de aprovado. Então, a gente termina aqui nossa primeira aula com as resoluções das questões do Enem, tá? Foi só a primeira aula, tá? Ao longo das próximas aulas, eu vou estar fazendo mais resoluções, dando mais dicas de como vocês conseguem responder as questões. O Enem é tempo, então é importante que vocês vão grifando, marcando o que é mais importante, tá? Tentando fazer essas associações, né? Porque aí você evita gastar muito tempo em uma questão e também, também tentando entender, né? Qual é o comando da questão, o que a questão realmente está perguntando, você tentar fazer essa associação entre o conteúdo que você sabe e o que a questão te apresenta, tá? Então, nem é tempo e a gente vai trabalhar bastante com esse pensamento aqui de como acertar com precisão e com rapidez também. Se você gostou dessa aula, deseja contribuir para a permanência desse projeto, para que eu continue postando outras aulas, você pode me enviar um pix, denise.silva2021@gmail.com, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, por quem chegou até o final dessa aula, e a gente se vê no próximo tema, em que eu vou responder as questões do Enem, tá? Não esqueçam de participar das votações lá no meu Instagram, @prof.aldenise Ladislau.